No começo eu perguntei se você estava feliz, né? Agora eu tenho que perguntar, você está mais feliz? A gente tem que estar mais feliz depois de um tempo como esse, em que nós adoramos, declaramos a grandeza do nosso Senhor. Meu Deus, a gente tem que estar com o nosso coração dançando dentro de nós. Porque a nossa vida é para isso. Nós fomos criados para isso, você sabe, né? Para adorar ao nosso Senhor. Essa é a razão da nossa vida. E é sempre bom fazer isso em família, como a família da fé, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Existe um poder muito grande na unidade. Então, quando nós nos unimos numa só voz para declarar que o Senhor é santo, que o Senhor está aqui, que Ele nos ama, gente, existe algo sobrenatural nisso. Algo que gera uma transformação em nós. Deixa eu te perguntar, você acha que Deus precisa dessa adoração? Quem precisa somos nós. Quando nós cantamos, nós estamos nos lembrando de quem que Deus é, das características dele, de quem nós somos, do porquê estamos aqui, do porquê vivemos. Então, a adoração, ela nos traz uma lembrança. Ela move o nosso coração em relação a quem Deus é, ao que Ele está fazendo agora, ao que Ele já fez, porque gera também, é fruto de uma gratidão dentro de nós pelo que Ele já fez por nós. Então, existe um poder muito grande, existe algo lindo em adorar em unidade. É muito lindo isso. Mas, já vou pular aqui. Espero que todo mundo tenha tido uma semana abençoada, uma semana muito boa, tenha dado muita risada aí, tenha conquistado muitas coisas, tenha trabalhado duro. Se foi difícil para você, amém, vai ser melhor, vai melhorar. Deus não parou de trabalhar, Ele continua agindo, Ele continua cuidando de você. E não é porque você merece não, viu? É porque Ele te ama. Ele me ama, Ele te ama, e é por isso que Ele não desiste de nós. Eu vou ter que perguntar aqui sobre o desafio. Você cumpriu o desafio da semana? Desafio da semana. Memorizar as bem-aventuranças. Esqueceu? Não, a ideia é essa, vencer o esquecimento. As bem-aventuranças. Então eu vou recitar aqui, para ver se você me acompanha. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, isso aí. Bem-aventurados humildes, porque receberão a terra por herança. Irmãos, irmãs, bem-aventurados misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça. Isso aí, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Aleluia. Continua praticando, para não esquecer. Chegar no final do ano, eu vou perguntar o versículo da primeira semana, da segunda. Vai ter que lembrar de todos. Esse é Mateus 5, de 3 a 10. Isso aí. Amém. E continua. Nessa semana, daqui a pouco eu vou falar dessa semana. Antes de eu passar para o versículo, eu vou fazer aqui a oração entregando o nosso jejum dessa semana. Espero que você tenha conseguido passar por essa semana sem os vídeos. Vídeo de Facebook, vídeo de Instagram, sem o Netflix, sem o Disney Plus, sem o HBO Max. Foi sem filme, sem nada essa semana. Tá pronto para entregar? Feche aí seus olhos, vamos orar entregando esse jejum e iniciando o nosso novo jejum. Pai, muito obrigado pelo que vivemos nessa semana, por toda a revelação que foi entregue, por o tanto que fomos edificados, pelo que o Senhor tem trabalhado
em nós, Pai. Nós já clamamos pelo novo jejum que iniciamos hoje, o jejum de sobremesas, dos doces, que durante esse tempo possamos estar sensíveis à sua voz e possamos orar mais, te buscar mais e sermos edificados pelo Senhor. Então é no nome de Jesus que nós oramos cheio de expectativas para o que vai acontecer nesta semana. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção. Então essa semana, a partir de agora, os doces. Sobremesa. Eu confesso para você que essa para mim é uma das mais difíceis. Eu sou um formiga. Eu como doce direto. Então, vamos lá? Hoje estamos na segunda mensagem da série chamada O Reino de Deus. Como eu ministrei na semana passada, a principal mensagem que Jesus anunciou repetidamente foi: arrependam-se, pois o reino de Deus ha chegado. O reino de Deus está próximo. Jesus anunciou a chegada deste reino. Então, como eu falei na semana passada, muitas vezes nós declaramos isso, o reino de Deus, mas não entendemos verdadeiramente o que significa esse reino. Por que é tão difícil, muitas vezes, para nós entender o reino? Porque nós não vivemos num contexto de reino. Nós vivemos num contexto de democracia, o que é completamente diferente de um reino. O contato mais próximo que geralmente nós temos com o reino é quando assistimos filmes medievais, que nós vemos que funciona o rei, aquele que está abaixo dele, como funciona exatamente o império. Mas o reino de Deus é um reino, não é uma democracia. Então, como eu falei na semana passada, não é sobre as nossas vontades, não é sobre a nossa opinião, é sobre a vontade do rei. É sobre a palavra do rei. É o que ele fala e acabou. Não tem discussão, não tem como eu dizer, mas eu sinto assim. Não é assim. O reino de Deus é sobre viver a vontade do rei. O que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas o que é que fala depois? Seja feita. Reino é vontade do rei. Então precisamos manter isso em nossos corações. Eu não quero viver a minha vontade. Eu quero viver a vontade do meu rei, do meu Senhor, do meu Jesus. É esta vontade que eu quero viver. E como eu disse também, reino não é algo que todo crente, toda pessoa que se diz crente já está vivendo. Infelizmente não é. Porque viver o reino é uma escolha. Você escolhe viver o reino. Você precisa dar passos. Então, eu vou te explicar melhor isso. Hoje, Reino de Deus, parte 2, é focado na parábola que Jesus falou sobre o tesouro. O tesouro e a pedra preciosa. Então, abra aí a sua Bíblia, vamos ler esse versículo primeiro. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Amém? Mateus, capítulo 13, versículo 44 ao 46. E Jesus falou o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche aí seus olhos. Pai, nesse momento, Senhor, nós mergulhamos na Tua palavra.
E o nosso clamor, o nosso pedido é: fala conosco. Ministra aos nossos corações, Senhor. Usa a minha vida. Mas nós clamamos, nós repreendemos todo tipo de distração e tudo que venha tentar impedir. Que nós possamos focar nossos ouvidos e nossos corações na Tua palavra agora. Que a Tua palavra gere transformação e frutos dentro de nós. No nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Então aqui Jesus vem ensinando várias vezes, várias das parábolas que Jesus vem trazendo é para explicar algo ao povo. O que é que ele queria que o povo entendesse? O reino de Deus. Então, por várias vezes, Jesus disse assim, o reino de Deus é como? Como assim? Cara, Jesus, ele era tinha tanta compaixão pelo povo, por nós, que ele busca uma forma de explicação de acordo com o contexto daquele povo para fazer com que eles entendessem na linguagem deles. Então ele usava situações que eram comuns daquela época. Por exemplo, nessa aqui, o tesouro. Tesouro era algo comum daquela época. Naquela época não tinha o MidFirst Bank, não tinha o Banco do Brasil, não era desse tipo. As coisas não funcionavam tão organizadas como hoje. Tinha as coisas de depósito, tinha os cobradores de impostos. Mas o que acontecia? Quando alguém tinha algo muito precioso e queria, às vezes, guardar para uma próxima geração, eles guardavam, escondiam, e depois, muitas vezes, ou enterravam ou colocavam num lugar escondido. E aquilo era o tesouro. Aquilo era uma garantia de que era para proteger de ladrões ou talvez de inimigos que viessem para invadir a terra diante de uma guerra ou diante de algum conflito, para que não levasse as coisas mais valiosas. Então essa era uma realidade da época. E Jesus trouxe esse exemplo para explicar o que era o reino de Deus. Mas sabe o que é muito interessante aqui? É que Jesus falou assim, e certo homem encontrou um tesouro. Vou fazer uma pergunta aqui. Qual que foi o versículo que nós memorizamos na semana passada? Sim, o que é que diz? Fala aí, Luiz. Sim, Spanish. Exatamente. Mateus 7, 7 e 8. O que é que a palavra diz? Quem busca, encontra. Quem busca, encontra. O reino de Deus, para você viver ele aqui na terra, exige algo chamado ação. Qual que é a ação para encontrar? Buscar. Qual foi a mensagem de Jesus? Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, invista a sua vida para buscar esse reino. Invista seu tempo para querer conhecer esse reino. Então aqui exige uma ação. Aquele homem que Jesus falou assim, olha, um negociante de pérola estava procurando uma pérola. Sabe por que nem todo crente vive o reino aqui na terra? Porque muitas vezes está ocupado demais para buscar. Muitas vezes tem crente que está ocupado demais com as coisas da terra e não está buscando o reino dos céus. Aí é por isso que nem todo mundo vive o reino. Porque para viver o reino vai exigir ação. Então, já fica aqui um aprendizado, uma decisão. Eu preciso decidir. Eu vou investir minha vida para buscar o reino. Eu não quero não quero focar nas coisas dessa terra. Eu quero focar nas coisas do céu, do reino. Porque as coisas do reino são muito melhores do que a da terra. Você sabe qual que é a chave disso aqui? Entenda que as coisas da terra são temporárias. As do céu são eternas. O que você investe aqui, fica aqui. Agora, o que você investe, que tem um impacto no céu,
vai durar até a eternidade. E talvez você esteja se perguntando, mas como assim em relação ao reino? Como que a gente faz? Mas como assim o reino não vem quando Jesus voltar na segunda vinda? Sim, ali é o reino em sua plenitude. O reino por completo acontecerá na segunda vinda de Cristo. Mas enquanto nós estamos na terra, nós já vivemos este reino, não de forma externa, mas de forma interna. Jesus Cristo estabeleceu o reino dentro de nós. Você entendeu isso já? Vamos lá. Reino tem a ver com o rei, não é verdade? O nosso rei, ele é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é aquele que está dentro de nós quando nós aceitamos Jesus? O Espírito Santo, ele é Deus. Então, o rei habita em nós. No entanto, Jesus implantou o reino em nós. O reino é algo que vai acontecer de dentro para fora. É uma ação de uma mudança no nosso estilo de vida. Eu vou parar de viver de acordo com a cultura deste mundo e vou viver a cultura do reino, a cultura do céu dentro de mim, que está sendo gerado pelo rei que vive em mim. Está fazendo sentido isso para você? Então, olha, reino não é sobre um sistema, é sobre uma influência. Reino não é um sistema, é uma influência, é uma nova cultura. Vamos lá. Existe algo chamado religião. Existe algo que nós lutamos chamado religiosidade. Religiosidade é uma repetição, é um sistema vazio, onde você repete atos, tenta seguir leis, mas de forma vazia, na maioria das vezes sem amor. E aí como é que acontece isso? Sabe qual que é a principal diferença entre sistema e influência? No sistema, você busca obedecer leis ou regras pelo medo, pela pressão. O Império Romano, ele exercia isso sobre as pessoas. Ele exercia medo e as pessoas tinham que obedecer por conta do medo. Então, como que aquele povo vivia? Baseado numa opressão. O reino de Deus não é um reino de opressão. O reino das trevas é um reino de opressão. É por isso que a religiosidade não vai ser algo de Deus. Se você simplesmente obedece e carrega aquele peso na sua vida, diz assim, nossa, mas eu tenho que obedecer porque senão eu vou para o inferno. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus eu obedeço por causa do amor. Eu entendi que Ele me amou a um ponto que me constrangeu. Esse amor me impactou de um jeito, gerou uma gratidão tão grande, que hoje eu quero agradar o meu Deus por conta desse amor. Então, esse amor, ele me impactou e me influenciou para um novo estilo de vida, para uma nova cultura. Então, esse amor vai me levar a viver a cultura do reino. Você está entendendo como é diferente sistema para influência? Então, olha, se você está aqui hoje, já entenda isso. Deus não quer que você viva baseado no medo. Deus não quer te oprimir. Pelo contrário, Deus quer tirar esse peso das suas costas. Sabe por que Jesus declarou o seguinte: você que está cansado e sobrecarregado, vem até mim e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A vida com Jesus é isso. É totalmente diferente de um sistema. Você quer viver o reino? Quer viver o reino? Vamos aprender algumas coisas com essa parábola aqui, com esse ensinamento de Jesus. Aqui o que eu vou trazer são marcas de alguém que vive o reino. Toda pessoa que vive o reino vai ter isso aqui. Então o que você vai precisar sair daqui hoje é com esse sentimento dentro de você. Eu quero ter isso em mim. Eu quero viver isso. Então vamos lá. Viver o reino gera, número 1, alegria. Viver o reino gera
alegria. Gera alegria. No versículo 44, na parte B, falou assim: então, cheio de alegria, eu vou ler a parte de antes para você lembrar. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. No momento em que você encontra o reino, qual que é a primeira coisa que vai acontecer no seu coração? Alegria. Seu coração se enche de alegria. Aquele homem que Jesus usa na parábola, ele está tomado por uma alegria imensa. Como é que você imagina que ele voltou para ir vender as coisas? Pulando, saltitando, cantando. Eu imagino isso, eu não consigo imaginar um cara que achou o tesouro e assim, droga, vou ter que vender tudo lá agora. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa alegre não murmura. Se você vive a alegria em você, você não vai ter motivo para murmurar. Quem vive o reino não vive murmurando. Então, se murmuração está fazendo parte da sua vida, rejeite isso agora. Comece a declarar que você não quer uma vida de murmuração. Você quer viver a alegria do reino. Você vai celebrar, você vai sorrir, você vai cantar, você vai adorar o Senhor, porque seu coração está cheio de alegria. Quer saber outra coisa que você aprende aqui com essa alegria? Podia estar acontecendo o que fosse ali onde aquele homem estava. Olha, podia estar tendo a maior crise ao redor dele. Podia ter gente reclamando, podia ter gente criticando, podia ser o que fosse. Nada ia roubar a alegria dele. Você está entendendo? Quando você acha o tesouro, quando você vive este reino, é uma alegria que nada ao seu redor pode roubar. Então, já coloca isso no coração. A alegria do reino é uma alegria que nada rouba. Nada. Isso aí é tão, eu vou até usar uma palavra assim, é tão esquisito. É tão esquisito, porque vai ter gente que vai olhar para a sua vida, muitas vezes você passando por momentos difíceis, o mundo desabando ao seu redor, e elas vão ver em você uma alegria inexplicável. E vai dizer, meu Deus, o que é que está acontecendo com você? Você não está vendo não tudo o que está acontecendo? Como é que você ainda consegue estar alegre desse jeito? E você vai dizer assim, é porque a minha alegria não vem desse mundo. A minha alegria é do reino. A minha alegria não é por causa do que está acontecendo ao meu redor, a minha alegria é por causa do que Jesus Cristo fez por mim. A grande diferença entre o que esse mundo chama de alegria e o que Deus chama de alegria, primeira coisa é a fonte. A fonte do que esse mundo chama de alegria, ela é instável. Uma hora funciona, outra hora não está dando o que você está esperando. Aí você fica assim, fica alegre, fica triste, fica alegre, fica triste, fica alegre, fica triste. A fonte da nossa alegria não muda. Ela não muda. E é por isso que a sua alegria não muda. Então, se encha de alegria, porque o reino de Deus, ele é mais valioso do que qualquer coisa que você pode viver nesta terra. Seu coração se enche de alegria quando você entende o valor do que você encontrou. Aquele homem, para ele se alegrar daquele jeito, é porque ele entendeu o quanto valia aquele tesouro. Você já entendeu quanto que vale caminhar com Jesus? Você já entendeu o valor da vida que Jesus te deu? Jesus disse assim, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você já entendeu o que é uma vida em abundância? Você já entendeu o valor disso que Deus te deu? Se você entendeu, se alegre. Se você não entendeu ainda, comece a entender para que o seu ânimo possa mudar, a sua alegria possa se estabelecer. É preciso entender o que você recebeu de Jesus. É muito maior do que o que este mundo pode oferecer.
muito, mas muito maior. Quer saber a outra coisa muito interessante nisso aqui? Aquele homem achou o tesouro e ele, com muita alegria, ele foi fazer o quê? O que é que ele foi fazer? Ele foi vender tudo. Quando você encontra o reino de Deus, que você decide viver este reino, você não vai abandonar o pecado e a vida velha, a velha vida, a velha criatura, assim, nossa, mas eu vou ter que deixar aquilo lá. Vou ter que deixar aquele negócio que eu fazia. Ai, que saudade daquele tempo que eu pecava. Não vai ter isso. Por quê? Você está entendendo que o que você achou é muito melhor do que o que você tinha antes. Então você vai abandonar as coisas do passado com alegria, porque você vai dizer, eu encontrei algo melhor. Eu não preciso mais daquelas coisas que eram uma falsa alegria, uma falsa satisfação, que no começo parecia bom, mas depois doía, mas depois machucava, depois eu sentia minha alma rasgada, depois eu sentia um vazio dentro de mim. Você não vai sentir saudade dessas coisas. Muito pelo contrário, vai haver prazer em largar as coisas velhas para viver o novo. Porque o novo de Deus é muito melhor do que tudo que você tem para deixar para trás. Então a marca de quem vive o reino é a alegria. Amém? Faz sentido aí para você? Amém. A segunda marca, uma segunda coisa que é gerada na sua vida quando você passa a viver o reino. O reino gera satisfação. O reino de Deus gera satisfação. No mesmo versículo, no 44, na parte C, diz que ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele vendeu tudo. Sabe uma coisa que esse cara não vai ter mais? Necessidade. Quem encontrou o reino encontrou tudo. Na verdade, é quem encontrou o rei, encontrou tudo. Mas quem tem o rei, tem um reino. Então, se você encontra esse reino que Jesus está te oferecendo, você encontrou tudo que você precisa. Você agora não sente mais falta de nada. Essa é a fonte, é aquela palavra que Jesus fala com a mulher samaritana. Você me dá uma água que depois, daqui a pouco você vai ter sede. Mas eu te dou uma água que quando você beber, você nunca mais sentirá sede. E de você fluirão rios de água vivas. É uma satisfação. Quando você encontra e passa a viver este reino, uma das marcas que é gerada em você é satisfação. Satisfação. Você não vai mais viver focado no que está faltando. Você vai viver focado no que Deus está te dando. Porque você vai entender o seguinte: eu tenho hoje o que eu preciso para agora. Entenda, o que você tem agora é o que você precisava ter. Talvez vai chegar o tempo que Deus possa te dar mais, ou seja lá na área financeira, emocional, relacional. Mas para agora, é o que Deus quer que você tenha agora. Comece a ser grato, satisfeito. Perdão. Com o que Deus está fazendo e fez na sua vida, o que Ele te deu agora. Seja satisfeito. Marca do reino é essa. Pode ter certeza. Aquele homem deixou tudo. Geralmente a gente tem esse negócio, né? Cara, mas se eu abrir mão de tudo, eu vou ficar com nada. Mas com Deus é diferente. Você abre mão de tudo para que você tenha tudo. Para que você tenha como nunca antes. É assim que funciona. Nessa semana nós tivemos um estudo de célula. E na semana retrasada que nós falamos sobre o momento em que Jesus vai chamar Pedro. E Pedro está no meio de uma frustração, porque passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Jesus vem de encontro com aquilo, muda as circunstâncias.
Porque pegou Pedro, levou para dentro, pescou. Então ele pegou Pedro do seu maior frustração e colocou ele no maior sucesso, no auge da sua carreira. E depois que o auge está ali, Jesus fala assim, agora eu vou te fazer pescador de homem. Agora deixa tudo e vem. E aí o final do versículo diz assim, e Pedro e os discípulos, no caso os sócios de Pedro e seu irmão, André, Tiago e João, né? E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Muitas vezes vem essa questão assim, cara, o que você está disposto a deixar para seguir Jesus? Muitas vezes você está se apegando a bênçãos. Às vezes você está dizendo assim, nossa, mas Deus me deu isso aqui, então eu tenho que me apegar a isso. Foi Jesus também quem deu aquela pesca para Pedro, que deu aquele dia de sucesso. E depois Jesus disse, agora deixa e vem. Sabe por quê? Sabe um princípio que fica nessa parábola? O reino de Deus vai te custar, sim. Não existe nada que você possa vender ou fazer para merecer. Não é isso. Merecer nós não merecemos. É pela graça. É pela graça de Jesus Cristo. Mas para viver o reino aqui, Jesus ele espera algo de nós. Que nós estejamos dispostos a abrir mão de tudo por Ele. Então não se apegue às coisas dessa terra. Não se apegue nem a milagres que já aconteceram, seja na área financeira, qualquer área que seja. Não se apegue. Mas esteja disposto a deixar qualquer coisa para seguir Jesus, para viver a vontade dEle. Por quê? Deixar tudo para ter tudo. É assim que funciona a vida com Jesus. Escolha viver o reino, seja satisfeito. Quando você vive este reino, você é satisfeito. Uma coisa que eu coloquei aqui, você não vai entender ainda. Daqui a pouco você vai entender melhor, mas a pessoa, até você encontrar o reino, até o homem viver este reino, antes disso ele está vivendo de restos. Até encontrar o reino, o homem vive de restos. Basicamente isso. Por quê? O que acontece? Quando se trata de satisfação, você sabe que o ser humano está sempre buscando satisfação. Não é verdade? O grande problema é que o homem vai buscando nas fontes erradas. Então o homem vai buscando a satisfação num relacionamento. O homem que eu falo é o ser humano. Vai tentando buscar num relacionamento. É no namoro, no casamento, fica tentando ser satisfeito com isso. Ou talvez no financeiro, se eu tiver mais dinheiro eu vou ser satisfeito. Ou talvez no sucesso de uma carreira ou de qualquer coisa. Ou talvez até no prazer, no lazer, nas brincadeiras, no momento de diversão. E o homem fica buscando a satisfação nessas outras coisas. Mas o que é que acontece? Toda vez que o ser humano chega onde ele estava querendo, ele percebe que não preencheu como ele esperava. Que ainda não está satisfeito como esperava. Não é verdade? Então, você fica buscando satisfação aonde não tem. Até o momento que você encontra o reino. No momento em que você passa a viver esse reino, que você aceitou o rei, ele te dá uma nova vida. E você vai ver, a primeira reação que der assim, ó, eu encontrei o que eu estava procurando. Poxa, eu estava procurando em toda coisa e nada satisfazia, mas agora eu achei. Agora eu achei. É isso aqui que estava faltando. É isso aqui que eu estava sentindo aquele vazio ainda no meu coração. Porque você sabe disso. Quantas vezes você trabalhou, conseguiu juntar um dinheiro, aí você olhou para a sua conta e fez assim, nossa, mas ainda não é o suficiente. Quantas vezes, para quem já foi de uma vida mundana de ir num clube, numa festa, num negócio, e passar daquela diversão, bebe, dança, tudo, chegar em casa, bota a cabeça no travesseiro e dizer assim, o vazio. Quantas vezes buscou uma satisfação em tantas coisas e depois percebeu o vazio que estava lá dentro.
Eu não sei quem é que fala isso, mas tem uma frase muito famosa que diz: existe um vazio dentro do ser humano que é do tamanho de Deus. Esse vazio é Jesus que precisa preencher. Ele é o único que preenche. Pode ter certeza, quando você vive o reino, você não sente falta de nada. O que é que o Salmos 23:1 fala? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada. Satisfação vai ser sempre uma das marcas de quem vive o reino. Paulo também fala, eu aprendi a ser feliz, aprendi a ser satisfeito no pouco e no muito. Porque a satisfação dele não estava nas coisas desse mundo. A satisfação dele estava em cumprir a vontade do rei. Quem vive o reino é isso. Alguém que vive para cumprir a vontade do rei vai ser sempre satisfeito. Não sente falta de nada. E é engraçado que o próprio Paulo ele também fala algo assim, né? Eu não lembro as exatas palavras que ele diz, mas tem um momento que ele fala assim: aquilo que eu achava que tinha valor, para mim agora é como esterco. Ele compara e diz: antes eu dava tanto valor para essas coisas e agora não vale de nada. Quando você encontra o reino é assim, você olha para trás e é assim, meu Deus, não tem valor nenhum, todas aquelas coisas. Tão vazio. É por isso que fica fácil você deixar tudo para ir viver o reino, porque você entendeu que as coisas de antes nem se compara com o valor desse reino. Então, o reino de Deus é assim, satisfação é uma das marcas. E agora a terceira e última marca de o reino de Deus gera transformação. O reino de Deus gera transformação. Viver o reino vai gerar uma mudança completa na sua vida. Você sabe uma coisa que eu garanto a você? Um homem, depois que recebe um tesouro, aquele da parábola, eu creio que ele ia mudar tudo na vida dele. E as pessoas que conheciam ele antes, por ver a mudança, olhar para ele e dizer assim, cara, você está completamente diferente. Porque um tesouro muda sim a sua vida. Ou não muda? Lógico que vai mudar. Então, eu garanto para você, o homem daquela parábola ali, se for uma história real, se fosse, nunca mais ele seria o mesmo depois daquele dia. Nunca mais. Eu costumo brincar aqui que o meu discipulador, o meu pastor, ele sempre fazia uma brincadeira, dizia assim, ó, o homem quando encontra Jesus é como um carro que bate numa vaca. Nunca fica do mesmo jeito. Vai mudar. Alguma coisa vai mudar. É impossível você encontrar o reino, encontrar o rei e permanecer do mesmo jeito. Uma mudança sobrenatural acontece na sua vida. Uma mudança ao ponto de as pessoas ao seu redor perceber e ver em você. Eu sempre digo aqui, cara, existe o antes e depois de Jesus. Nós estamos em 2021, depois da morte de Cristo. Então até o tempo mudou. O tempo antes e depois de Jesus. A sua vida também. Vai existir um antes de Cristo e um depois de Cristo. Quando você encontra esse reino, uma nova versão da sua vida está sendo lançada. É uma nova versão de você. Completamente melhorada, renovada, totalmente diferente. Eu vou te contar uma história aqui que eu li recentemente num livro. Havia uma senhora que ela vivia num lixão, sempre mexendo no lixo. E rodava para lá, rodava para cá, e ela vivia dos restos que haviam ali, dos restos de comida. No rosto daquela mulher estava marcado o sofrimento dela, estava marcada a tristeza dela, de uma vida inteira naquele contexto, de viver de restos. E as pessoas que viviam ali ao redor, que sempre viam aquela mulher,
Às vezes, sentiam compaixão, levava para ela alguma coisa e sempre dava o restante, assim, ia no restaurante, sobrava, levava para ela. E ela vivia assim, das sobras. Mas um dia, aquela mulher estava mexendo no lixo e ela começou a pular e gritar de alegria. E ela gritava assim: encontrei! 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 Uma alegria estrondosa. E aí veio um homem e perguntou para ela: o que você encontrou? O que aconteceu? E ela falou assim: eu encontrei o tesouro do meu pai. E ele fez: como assim? Me conta essa história. E ela fez: o meu avô, ele começou e ensinou meu pai sobre tesouro e eles prepararam um tesouro, começaram a juntar um tesouro. E era uma fortuna, era algo muito grande. Minha família era muito rica e de influência na sociedade aqui. E quando eu tinha 5 anos, meu avô já havia falecido, meu pai morava comigo. E quando eu tinha 5 anos, eu sempre ouvia meu pai falando sobre esse tesouro, mas aconteceu um incêndio na minha casa. E aquele incêndio destruiu tudo. As pessoas que estavam na casa morreram. E eu fui a única que fiquei. Com 5 anos. E eu passei a viver minha vida sem família e com a condição de vida muito pobre. Mas eu me apeguei no que meu pai falou sobre o tesouro. E eu sabia de muitas histórias sobre este tesouro. E o local da nossa casa se tornou um lixão. E é este lixão. E eu passei toda a minha vida nesse lixão com a esperança de encontrar algum vestígio desse tesouro. E hoje eu finalmente encontrei. Então hoje eu posso comprar este terreno, restabelecer a minha casa, passar a restabelecer a minha identidade. Não vou ser mais conhecida como a catadora de lixo. Eu vou ser conhecida como alguém bem sucedido. O meu status vai mudar. Tudo vai mudar. Quando você encontra um tesouro, tudo na sua vida muda. Tudo na sua vida muda. A sua identidade muda. O seu status muda, seu estilo de vida muda. Tudo muda. E sabe por quê? Com aquele tesouro, aquela mulher podia pagar todas as dívidas que tivesse. Com aquele tesouro, ela ia precisar passar a viver de uma forma que match, como é que fala match em português que eu não lembro, que alinhasse, que fosse compatível com o que ela tinha. Então o estilo dela mudou. Com Jesus não é diferente. Quando nós encontramos esse tesouro, todas as nossas dívidas foram pagas. Todos os seus pecados foram perdoados. Você não precisa mais viver pensando no seu passado, no que aconteceu. Você não precisa mais carregar um peso de algo. Já foi pago. O tesouro foi encontrado. Tudo foi deixado para trás. Agora você pode parar de viver como alguém esquecida. Você pode parar de viver como alguém que está nos restos, tentando viver, tentando encontrar satisfação em restos de relacionamentos, em restos de parte financeira. Não precisa mais viver no resto. Jesus está te entregando uma herança. O reino de Deus, esses tesouros daquela época, não eram coisas que eram dadas para qualquer pessoa. Quando alguém guardava um tesouro e o escondia, a intenção dele era para que seus filhos encontrassem. Tesouro é algo para filho. Tesouro é algo para filho, porque tesouro é herança.
O que Jesus te entrega é uma herança. Permita que essa herança transforme você por completo. Não seja mais o mesmo. O preço foi pago. Tome entendimento disso. Tome essa sua nova identidade. Você não é um esquecido mais. Você não é mais um rejeitado, um escravo do pecado. Você é filho. Você é filha de um Deus que te ama mais do que tudo. Então chega. Chega de uma vida na escassez. Chega. É o fim disso. Que você viva a transformação do reino. Eu creio que agora você entende quando eu falei que até você encontrar o tesouro, você vive de restos. Mas quando você encontra esse tesouro, tudo muda. Tudo muda. Não seja mais o mesmo. Amém? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado. Porque nós não somos merecedores desse tesouro. Mas por amor, o Senhor nos deu. Por amor, o Senhor pagou o preço de nossas dívidas, do nosso pecado, e não desistiu de nós. E o Senhor nos dá uma nova identidade, uma nova vida, um novo coração, uma nova mente. Pai, muito obrigado, Senhor. O meu pedido é que o que foi ministrado hoje fique pegado no coração de cada um aqui, Senhor. Que essa Tua palavra possa exercer a transformação na vida de cada um aqui. Pai, se há alguém aqui que estava carregando o peso do pecado, que essa pessoa entenda o perdão nesse momento. Que essa pessoa se sinta leve nesse momento e amada por Ti. Se há alguém aqui que estava preso no passado, que essa pessoa seja livre agora para avançar no Senhor e para viver o que o Senhor preparou para ela. Pai, se há alguém aqui que estava buscando satisfação em relacionamento, em trabalho ou qualquer outra coisa, que ela sinta agora a emoção de ter encontrado o tesouro, ter encontrado a maior satisfação da vida de um ser humano, Pai. Que nesse momento haja uma transformação na mente, Senhor, e no coração. Eu creio que a identidade está sendo mudada agora. Se alguém aqui, Pai, se sentir esquecido, se alguém aqui, Pai, se sentir abandonado, às vezes até por Ti, que entenda agora que o Senhor nunca abandonou e que o Senhor nunca desistiu, Pai. Faz essa mudança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Se há alguém aqui que nesse momento deseja tomar a decisão de entregar sua vida ao Rei dos Reis, para que o reino seja estabelecido no seu coração, eu vou convidar a levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Se você um dia já entregou, já tomou essa decisão, mas acabou se desviando desse caminho do Senhor, e hoje você retorna, hoje você decide voltar para os braços do Pai, eu também quero te convidar a fazer um sinal. Eu não quero te expor, eu vou orar por você daqui. Amém. Eu vou orar por você. Pai, o Senhor conhece uma pessoa nesse momento. Tu sabes, Senhor, cada um que já passou. E nós também sabemos, Senhor, não existe pecado maior que a graça. Não existe.
céu festeja quando o pecador se arrepende. Nós celebramos isso. Eu peço que o Teu Espírito Santo capacite cada um que está tomando essa decisão neste momento e gere muita satisfação, alegria, paz, pertencimento. Faz o que homem nenhum pode fazer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Também quero te convidar, se você ainda não faz parte de uma célula, que você nos procure, ou se você deseja ser batizado, se você deseja dar esse passo de fé, se você está nos assistindo online e deseja tomar essa decisão, entre em contato conosco, porque nós queremos te ajudar nos próximos passos. Você não precisa andar sozinho. Deus levanta pessoas para te ajudar nessa caminhada. Não ande sozinho. Tá bom? Deixa eu orar por todos mais uma vez. Fechem seus olhos. Vamos ficar de pé. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. É no nome de Jesus que eu envio cada um aqui para viver a melhor semana até aqui, sendo usados por Ti para trazer o reino dos céus à terra. Que cada um aqui seja agente do céu para levar transformação na vida de outros. Então que nessa semana haja muitos testemunhos, Senhor. Então é no nome de Jesus que eu os envio. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana.